Era uma noite de gala beneficente, daquelas que prometem elegância e boas intenções. O salão do Centro Cultural, normalmente modestinho, transformará-se em um cenário de sonho. Toalhas brancas impecáveis, taças que brilhavam como cristais e uma trilha sonora suave que envolvia os convidados. Entre risos educados e cumprimentos protocolares, um homem se preparava para fazer daquele evento algo que ninguém esqueceria. Mas não pelo motivo que todos imaginavam. Alexei, com seu terno impecável e o sorriso de quem domina o mundo, circulava entre os grupos como se fosse o anfitrião. A cada apresentação, repetia a mesma frase como um bordão ensaiado. Esta é minha esposa, Marina, discreta, eficiente, uma mulher em que se pode confiar. As palavras soavam mais como a descrição de um eletrodoméstico de qualidade do que de uma pessoa. Marina, ao seu lado, mantinha um sorriso contido, os gestos medidos, como quem aprendeu há muito que chamar atenção não era seu papel. Ela conhecia bem aquele jogo. 20 anos de casamento tinham-lhe ensinado que as grandes reuniões do marido, com seus negócios estratégicos e parcerias milionárias, quase sempre se resumiam a promessas vazias, contatos que nunca se concretizavam e investidores que desapareciam na primeira dificuldade. Enquanto ele sonhava alto, ela sustentava a rotina, a biblioteca do centro comunitário, as oficinas para crianças, os leitores fiéis que a tratavam com o respeito que o salário modesto nunca poderia comprar. Era pouco? Não. Era real. Naquela noite, porém, Alexei resolveu inovar. Quando o leiloeiro anunciou a sessão de arremates, ele subiu ao palco com a naturalidade de quem nasceu para os holofotes. Com um sorriso malicioso, apresentou seu lote especial, um jantar com sua esposa. Uma mulher exemplar, econômica, silenciosa, previsível. Perfeita para quem quer uma companhia que não dá trabalho. E olhem só, a oferta inicial é de apenas $1. O salão primeiro riu, incrédulo. Depois, o riso se transformou em murmúrios constrangidos. Marina sentiu o rosto queimar, as mãos gelarem. Não era vergonha. Era raiva. Raiva de si mesma por ter permitido que chegassem até ali. Foi então que, do fundo da sala, um homem se levantou. Sem alarde, sem pose, apenas com uma autoridade tranquila que silenciou até os mais falantes. $1.000, anunciou, a voz firme. O salão congelou. Alexei engoliu em seco, a máscara de confiança trincando. O leiloeiro, atordoado, tentou confirmar. Tem certeza, senhor? O homem apenas assentiu. Não é brincadeira. Marina ergueu os olhos e encontrou os dele. Não havia piedade naquele olhar. Não havia ironia. Havia algo muito mais raro, um respeito sincero, como se ele estivesse dizendo, sem palavras, que ela valia mais do que qualquer piada ou qualquer cheque. O martelo caiu. Os aplausos, antes nervosos, agora soavam como um coro de aprovação. Alexei tentou disfarçar o desconforto com um comentário ácido, viu só? Até sua chatice tem valor. Ela não respondeu. Não havia o que dizer. No caminho para casa, o silêncio era um muro. As luzes da cidade deslizavam pelas janelas do carro, reflexos frios de uma noite que havia acabado antes da hora. Podia ter rido, pelo menos resmungou ele. Era só uma brincadeira. Brincadeira é quando todos riem, ela respondeu finalmente. Hoje só você achou graça. Ele bufou, impaciente. Você leva tudo tão a sério. E você não leva nada, ela pensou, mas não disse. Às vezes, as palavras mais fortes são as que ficam guardadas. Naquela noite, Marina não dormiu. Ficou olhando pela janela, ouvindo o vento bater nas folhas, como se o mundo estivesse sussurrando algo que ela só agora começava a entender. Algo dentro dela havia se mexido, não como um tremor, mas como o deslocamento de um móvel pesado, daquele que fica anos no mesmo lugar até que, de repente, alguém o empurra e descobre que havia espaço para mais. Na manhã seguinte, ela foi trabalhar com uma clareza nova. Não haveria escândalos nem dramas. Apenas uma decisão. Não aceitar mais ser tratada como um objeto de decoração, nem mesmo por quem jurava amá-la. A biblioteca cheirava a papel e a café fresco. Entre prateleiras e livros devolvidos, ela reorganizava não só os volumes, mas também os pensamentos. O respeito é uma coisa valiosa, repetia para si mesma, como um mantra. E, pela primeira vez em anos, acreditou nisso. Foi quando ele apareceu. O homem do leilão. Sem pressa, sem cerimônia, apenas com 2 caixas de livros infantis nos braços, enciclopédias coloridas, contos de fadas, histórias com letras grandes para crianças que ainda aprendiam a ler. Pensei que poderiam servir para o cantinho da garotada, disse, como se fosse a coisa mais natural do mundo. Marina sorriu, desta vez sem contenção. Obrigada. Não só pelos livros. Ele entendeu. Agradeça a si mesma, respondeu. Você merece muito mais do que $1 ou 1.000. E pela primeira vez em muito tempo, ela concordou.
Preciso falar com você, disse ele, girando o copo de café entre os dedos como se o movimento pudesse adiar o inevitável. Marina observou as olheiras fundas, a camisa amassada, o jeito como os ombros pareciam carregar algo mais pesado que a pasta ao lado. Não era o homem que um ano antes ria alto em mesas de restaurante com a confiança de quem acreditava ter o mundo nas mãos. Agora era só um homem, e isso, estranhamente, a fez sentir algo próximo de pena, não por ele, mas pela ilusão que ambos haviam alimentado por tanto tempo. Fala, ela disse, sem pressa, sem raiva. A indiferença era nova, e gostava do sabor dela. Ele engoliu em seco. O negócio não foi bem. Perdi quase tudo. Os investimentos, os clientes, até o apartamento está em risco. Esperava que ela abaixasse a cabeça, que oferecesse um empréstimo, que voltasse a ser a mulher que calculava despesas enquanto ele calculava riscos. Marina apenas assentiu, como se estivesse ouvindo a previsão do tempo. Poderia me ajudar? Só até me reestruturar. Ela tomou um gole do chá, camomila quente sem açúcar, e deixou a xícara sobre o pires com um leve estalo. Não. A palavra pairou entre eles, limpa e definitiva. Alexei piscou como se não tivesse entendido o idioma. Marina, somos casados há 10 anos. Você não pode. Já não somos nada, interrompeu sem elevar a voz. E você sabe disso. O que quer, na verdade, é que eu volte a ser sua rede de segurança. Mas eu não sou mais essa pessoa. Fez uma pausa, olhando pela janela do café, onde a cidade seguia indiferente às crises alheias. Aliás, nunca fui. Ele abriu a boca, fechou. As mãos, antes tão seguras ao assinar contratos, tremiam levemente. E se eu disser que mudei? Ela sorriu, não de escárnio, mas de uma tristeza antiga, já cicatrizada. Alexei, você não muda. Você só troca de máscara quando a outra queima. Inclinou-se um pouco para frente, como se compartilhasse um segredo. Sabe qual foi a melhor coisa que você fez por mim? Ter ido embora. Porque pela primeira vez eu me vi sozinha, e descobri que não era um fantasma. Era só eu. E isso bastava. Ele recostou-se na cadeira, derrotado. Então está tudo perdido. Não. Marina pegou a bolsa, levantou-se. Está tudo encontrado. Deixou algumas notas sobre a mesa. Suficiente para o café dele, não um centavo a mais. Cuide-se, disse, já se afastando. Não era um desejo, não era uma ordem. Era só o eco de uma vida que finalmente não lhe pertencia mais. Do lado de fora, o ar estava fresco, carregado da promessa de chuva. Marina respirou fundo, sentindo o peito leve. No bolso, o celular vibrou. Mensagem de Victor. Passo por você às 18 horas. Temos uma caixa de livros novos para a criança, e um convite para jantar, se quiser. Sem pressa. Ela digitou a resposta sem hesitar, sim. E obrigada. Porque algumas portas só se fecham para que outras, as certas, possam se abrir. E pela primeira vez em muito tempo, Marina não tinha medo do que estava do outro lado. A confiança habitual de Alexei, aquela que por anos a fizera duvidar de si mesma, agora soava vazia como um eco em um corredor deserto. Marina virou-se apenas pela metade, os braços cruzados. Vamos ser francos, disse ele, as palavras saindo atropeladas, como se temesse que ela o interrompesse. Eu errei. Fui um idiota. Os dedos dele se contorciam, nervosos. Saiamos desse círculo. Volte. Volte para onde? Perguntou ela, a voz calma como a superfície de um lago no inverno. Para casa. Para nós. A urgência na voz dele era quase palpável. 20 anos, Marina. Isso não significa nada? Significa, ela concordou, um aceno lento, quase imperceptível. Vivemos. Os olhos dela encontraram os dele, firmes. Você mudou. Mudei de verdade, ele insistiu, as palavras jorrando como se fossem a última tábua de salvação. Entendi que sem você nada faz sentido. Sem você não há com quem discutir, não há contra quem gritar, nem quem passe suas camisas, completou ela secamente. Não é justo, ele murmurou, balançando a cabeça como se tentasse afastar um peso invisível. Eu a amava. Amar não é leiloar, Marina respondeu, e cada sílaba era uma faca afiada cortando o ar entre eles. Não é chamar de chata quando o que se pede é apenas presença. Silêncio. Uma mão que não solta a outra. Alexei ficou mudo por um longo momento, os ombros caídos como se carregasse o peso daqueles 20 anos nas costas. Quando finalmente levantou os olhos, eles estavam úmidos, mas a voz saiu firme. Tem outro. Tenho eu, ela disse, simples assim. E o respeito que mereço. Ele assentiu, um gesto curto, quase violento. Entendido. Então, boa sorte. Para você também, respondeu Marina. E se despediram com um aperto de mãos, não com raiva, não com desespero, não com a finalidade de um adeus para sempre.
Apenas como dois seres que caminharam lado a lado por 2 décadas e finalmente entenderam que alguns caminhos se bifurcam não por fracasso, mas por sabedoria. Victor passou a aparecer com mais frequência, mas sempre com a mesma descrição de quem sabe que algumas coisas não se apressam. Precisa de ajuda com a reforma da sala infantil? Ofereceu, e no dia seguinte já estava lá com latas de tinta, uma lista de mestres de obras e as mãos sujas de gesso ao consertar as tomadas. Marina observava, surpresa ao perceber como a presença dele não pesava. Não havia o fardo da rotina, nem o gelo do desinteresse. Havia simplesmente sentido. Foi num daqueles fins de semana no campo, quando o ar cheirava a maçãs maduras e o vento frio fazia estalar as tábuas velhas do alpendre, que ela se sentou no mesmo banco de madeira junto ao tronco retorcido e pensou: minha vida encontrou seu leito. Não era um rio turbulento nem um pântano estagnado. Era água serena, onde o barco deslizava sem solavancos, levado pela correnteza certa. Sinto como se tivesse andado anos com sapatos apertados, confessou, os dedos brincando com as lascas da madeira. E agora os tirei. E está mais leve? Perguntou Victor, a voz baixa, como se temesse quebrar o encanto. Estou. Ela sorriu, olhando para as próprias mãos, surpresa com a verdade daquele gesto. E não tenho mais medo do caminho. Na virada do ano foram só os dois. Uma mesa pequena, salada, algo quente no forno, mandarinas descascadas. À meia-noite saíram para o alpendre e acenderam fogos de artifício caseiros, e a neve caía em flocos largos, devagar, como se o próprio tempo tivesse decidido desacelerar. O silêncio era tão denso que quase se podia ouvi-lo. O que você quer para o ano novo? Perguntou ele, o hálito formando pequenas nuvens no ar gelado. O mesmo que quisesse neste, respondeu Marina. E não era uma piada, nem uma desculpa. Era a verdade, nua e simples, paz. Nós a construiremos, prometeu Victor. Juntos. Em março chegou uma carta do Fundo Cultural. Agradecimentos pela palestra na biblioteca, uma nota manuscrita. Sua fala sobre as crianças tocou pessoas. Depois dela tivemos novos voluntários. É raro falar com tanta clareza e propósito. Marina releu o trecho 2 vezes, dobra o papel com cuidado, como se guardasse um talismã. Depois faz chá, senta-se à mesa e abre um caderno antigo. Escreve com letra firme, o mais precioso, o silêncio que não nos roubam. Anota a data. À noite, Victor chega com um bolo. Come, diz, empurrando o prato na direção dela. Marina ri e mostra-lhe a carta. Então ele responde, enchendo 2 canecas grandes, vamos tomar chá e calar alto. Ela pega a mão dele, aperta um pouco mais forte. Ele retribui o gesto. Em maio, as macieiras de Victor floresceram. Em junho, o calor era tão intenso que o cheiro de grama seca invadia a casa até de madrugada. Em julho, trabalhavam no jardim e riam da gata, que a ajudava, deitando-se sobre os cachos de hortelã recém-colhidos. No inverno, casaram-se. Sem smoking, sem restaurante, num cartório simples, entre outros casais tão comuns quanto eles. Sorrisos tranquilos, 2 anéis numa caixa branca, um fotógrafo contratado para 10 fotos. Finalmente um casamento sem leilões, brincou Marina depois. Victor riu. Agora não há mais lances. Tudo já foi vendido, para sempre. Ela acha que ele quis dizer comprado, mas não corrige. Em vez disso, põe a chaleira no fogo, tira o mel da despensa, e os dois ficam na cozinha, o rádio tocando baixo, enquanto na parede estão pregados desenhos infantis da biblioteca, sóis sorridentes, casas com chaminés, famílias de mãos dadas, coelhos desengonçados. Na estante, os livros que ele um dia trouxe. Marina passa os dedos pela capa do volume mais alto, Contos de Anderson. Aqueles onde os finais nem sempre são fáceis, mas sempre honestos. Eu tinha medo, confessa, olhando para as próprias mãos, agora entrelaçadas às dele, de viver uma vida quieta e não ser necessária a ninguém. E descobriu? Pergunta Victor, e a resposta já está nos olhos dela. Que a quietude não é vazio. É o lugar onde finalmente se ouve. Você vai jantar ou não? Ele insiste e ela ri porque algumas verdades complexas são tão simples quando ditas por quem as vive. Preciso, responde Marina. E não em silêncio. Em clareza. Victor serve 2 canecas. Chá, diz. Sem açúcar, mas com mel. Serve, ela concorda. Ficam assim, sem pressa. A chaleira chiando baixo, a gata ronronando enrodilhada aos seus pés, a neve caindo do lado de fora como um manto que cobre o mundo, apagando ruídos, apaziguando feridas. Terminou mais um dia sem leilões, sem apostas, sem risadas que não fossem suas. Só a vida simples e exata, onde as palavras não cortam, as mãos não soltam, e o silêncio cura melhor que qualquer remédio. E era tudo de que precisavam.